O Brasil, e este é o último ponto que eu gostaria de apresentar hoje nesta manhã, precisa evoluir no campo do planejamento. Por isso citei Bruno Dantas, presidente do TCU. É preciso que nós estejamos ponto a ponto, avaliando e monitorando periodicamente, concomitantemente, as políticas públicas. Não podemos ter medo de dizer o que está funcionando, o que não está funcionando, o que deve continuar ou o que precisa melhorar, ou o que deve ser extinto. Mais importante é acompanhar a execução para evitar o desperdício de obras paradas, de políticas públicas que não servem aos seus verdadeiros donos, o verdadeiro dono que é o povo brasileiro. A avaliação, portanto, será concomitante, não só posterior. E aí é com grata satisfação que eu tenho a dizer que o nosso Ministério tem uma Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. E eu quero aqui fazer um convite especial, eu que estou mantendo as 7 chaves, os nomes que não estão todos prontos, mas já está praticamente 70% composto das principais pastas, eu quero fazer um convite especial ao Tribunal de Contas da União. Nós temos 2 diretorias, gostaria muito que uma delas fosse ocupada por um quadro efetivo do Tribunal de Contas da União, porque eu sei que lá tem estudo já avançado sobre essa questão do spending review e de toda a parte de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Pior do que não gastar o dinheiro é gastar mal, porque remete ao ralo do desperdício, recursos escassos e com altos custos de oportunidade. Eu gostaria de propor a esta comissão que, de repente, pudesse apresentar um requerimento expedindo ou um requerimento, ou, se não for possível, constar no relatório do senador Renan Calheiros, mas de preferência o requerimento expedindo uma recomendação ao Tribunal de Contas da União, para que ele pudesse cumprir a própria resolução administrativa do próprio tribunal, que é de número 94 de 89, que proíbe a cessão ou requisição de auditores do Tribunal de Contas da União ou outros servidores, em especial aos órgãos do Poder Executivo. Não tem sentido um órgão de fiscalização e controle, que inclusive é órgão auxiliar do Poder Legislativo do Congresso Nacional, ter os seus servidores cedidos para um poder que eles mesmos fiscalizam. No caso específico do auditor Alexandre, ele foi convidado e foi confirmado por ele para ocupar uma das diretorias do BNDES. O relator perguntou, inclusive, naquele momento, qual era o valor, se ele sabia o valor da remuneração paga aos diretores do BNDES. Pois bem, essas remunerações dos diretores variam entre 77 e 81 mil reais, muito acima do salário de um auditor, que é de 39 mil, além, obviamente, no caso do BNDES, deles terem direito aos lucros do banco, a participação nos lucros. Fez a pergunta, e exatamente. Então, diante disso, senhor presidente, nós fomos até o portal da transparência do Tribunal de Contas da União e vimos que existem pelo menos 8 auditores cedidos, 3 para as agências reguladoras, 2 para o Estado do DF, 1 para o Ministério da Agricultura e 1 para a Casa da Moeda. A única exceção constitucional permitida é para que eles auxiliem as CPIs, porque o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, diante de tudo isso, já que tem uma resolução dizendo que não pode, que nós pudéssemos, essa CPI, recomendar, senhor relator, ao Tribunal de Contas, até porque também é órgão auxiliar nosso, que impeça qualquer cedência e traga de volta esses servidores para que retornem ao Tribunal de Contas. Por fim, e a razão principal, senhor presidente, o Tribunal de Contas, pela Constituição Federal, no seu artigo 73 ou 74, é o único órgão que não é inclusive da Justiça, que tem o poder de fiscalizar e julgar. Então, diante desse poder tão grande, não tem sentido, é preciso proteger a esses servidores de qualquer tipo de assédio. Não menos razão que todos eles são concursados e precisam ser concursados ainda que ocupem função comissionada. Então, esse é o pedido que faço, um requerimento no sentido de recomendar ao TCU que traga de volta os servidores que estão cedidos no Tribunal de Contas para o seu órgão de origem. Obrigada, senhor presidente.